Olhem só, nós temos trabalhado aqui na ADAI, já há alguns anos isso, tá? Um tema anual. E o tema de 2024 é mais simples. E para ficar algo mais pedagógico, né? Eu acho que a minha vertente pedagógica grita muito nesses momentos. Eu não gosto simplesmente de dar um tema e deixar ele aberto, mas eu gosto de dar um tema e fracionar esse grande tema em alguns subtemas, né? E nós dividimos o nosso ano em 4 trimestres. No primeiro trimestre falamos muito sobre tempo, a importância do tempo. Eu não quero aqui fazer um flashback de tudo que a gente trabalhou para não ser cansativo. Mas esse segundo trimestre que está começando, eu quero falar com vocês, é trimestre mesmo, estou acertando? É, né? São 4 trimestres, acertei, né? É isso. Então, esse próximo trimestre que nós estamos começando, porque janeiro de alguma forma não conta, nós queremos falar sobre relacionamentos, né? A importância de termos relacionamentos saudáveis, né? E de maneira bem objetiva, eu quero falar um pouco sobre um relacionamento saudável com a gente mesmo. Porque às vezes a gente se preocupa tanto em se relacionar bem com as pessoas, a gente quer cuidar tão bem das pessoas, a gente quer dedicar tanto o nosso tempo, e eu falo como pastor, isso é uma linha tênue. Às vezes eu tenho que cuidar tanto das pessoas, e se eu não vigiar, eu não cuido de mim. E aí eu não estou na minha melhor forma, e aí vira um ciclo vicioso. E aí daqui a pouco eu passo, porque vem outro pastor que vai render mais do que eu, você já se esquece de mim, e eu fico na água de salsicha lá, sem saúde. Então, agora, essa não é uma questão só do pastor, mas permeia todas as profissões, né? Se nós não tivermos um relacionamento saudável com nós mesmos, dificilmente teremos um relacionamento ou relacionamentos saudáveis com as pessoas que estão à nossa volta. Encontrar esse equilíbrio entre o autocuidado e o cuidado do outro, principalmente para as mamães que estão aqui, né? As grávidas, então, nem se fala, né? Que às vezes cuida tanto da criança e às vezes se esquece de cuidar dela mesma. E assim por diante. Vocês são adultos, sabem muito bem do que eu estou falando. Tem um texto que eu vou ler agora, que não é o texto que eu vou pregar, mas é um texto muito importante só para a gente startar esse sermão. E eu vou ler rápido. Deixa eu falar, o nosso telão de LED já chegou. Esse uhu aí, gente, foi mais uma vaia. Podemos aplaudir a Jesus? O telão de LED chegou. Oh, aleluia! Daqui a pouco vai estar aí. Mas pelos olhos da fé, se você conseguir acompanhar, acompanhe. Mateus capítulo 22, 37 a 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como... Fica tranquilo, esse PDF vai chegar para vocês. Volto a dizer, não é esse texto bíblico que eu vou pregar, mas se encontra em Mateus 22, de 37 a 39. O que Jesus está ensinando? Ok, ame ao Senhor acima de todas as coisas. E é por isso que a gente está aqui num culto como esse. Mas aqui tem um segredo muito importante. Ame o outro como você se ama. Você só pode amar o outro quando você tem, no mínimo, um carinho por si, né? Não, eu amo os meus filhos mais do que a mim mesmo. Vai com calma. E daqui a pouco teus filhos saem de casa e só vai sobrar você. Pegaram? Vai com calma. Não, eu amo meu esposo mais que tudo. Se ele me largar, eu morro. Se você bater as botas, deixa eu falar uma coisa. Talvez ele vai até casar de novo. E eu vou fazer o casamento. Pronto, falei. Então vai com calma. Viu, Edson? Vai com calma, Danilo. Vai com calma, Ito. Vai com calma, Belisa. Vai com calma, Soeiro. Então assim, a gente tem que saber equilibrar muito bem isso, né? É importante que a gente nunca se esqueça dessa ideia. E para mim um exemplo, para quem já andou de avião,
sabe o que eu estou falando. Quando vem aquela senhora abençoada dizendo, se acontecer uma despressurização... Eu tentei falar no culto das 9, não consegui. Despressurização. Se acontecer uma despressurização, a máquina de oxigênio vai cair, coloque primeiro em você e depois você coloque na criança, ou seja lá na pessoa frágil que estiver do seu lado, né? Eu acho que esse exemplo é um bom cuidado daquilo que Jesus ensina nesse texto. Então, antes de tentar levar oxigênio para alguém, você precisa ter oxigênio. Senão, aí morre os dois. Então, antes de querermos ajudar o outro, eu pego muito disso, sabe? Jovenzinhos que falam assim, pastor, ó, eu estou tentando achar meu namoradinho na igreja, mas não tem. São todos feios, são até ungidos, mas são feinhos, então eu preciso buscar fora. Eu vou atrás, mas fica tranquilo, pastor, porque eu não vou me perder. Vai com calma. Com calma, você não sabe nem o que é um livro histórico na Bíblia. Vai com calma. Toma cuidado para você não perder oxigênio querendo dar para o outro que você nem ainda tem. Pegaram? Perdi vocês ou vocês estão ainda aqui comigo? Estão aqui comigo, com calor, com tudo, estão aqui comigo. Então assim, pensando um pouco nisso, agora sim eu quero trabalhar um texto bíblico com vocês, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Timóteo faz parte do Novo Testamento, para quem não tem tanta familiaridade com a Bíblia. Nós temos os Evangelhos, depois temos Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, depois temos as cartas às igrejas, depois entram as cartas pastorais. Timóteo se encontra nesse grupo literário. Para quem quer saber mais desse assunto, a Dichology. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Olha isso, hein, Brasil? Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Continue fazendo isso, pois assim, você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Forte, não? Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. A vocês que estão comigo na Daion, que Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindos. Quero orar nesse momento antes de pregar a palavra. Senhor, obrigado, te louvamos e te agradecemos por esse domingo ensolarado, com muito calor. Mas fica com a gente, Deus. A gente vai enfrentar o que for preciso, porque a gente tem fome da Tua palavra. A gente tem sede, Tu és a água da vida, Senhor. A água que a mulher samaritana encontrou, nós estamos encontrando também hoje. Fica com a gente, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, vamos lá. Fiquem comigo aqui. Eu peço muita atenção. E para mim a atenção de vocês é muito cara. E eu quero honrar da melhor maneira possível. Quando eu leio sobre as cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, eu percebo que uma das razões que o apóstolo Paulo teve em escrever, Edson, não apenas uma carta, mas 2 cartas, foi porque o Timóteo estava desanimado. Não é que o Timóteo tinha ido no show da Madonna, da Lady Gaga. Não, ele estava firme na fé. Ele não estava desviado, ok? Timóteo em nenhum momento, biblicamente falando, se desviou. Como muitos talvez podem, infelizmente, estou na igreja, vou colocar o pé no mundo, e que se lasque, e depois se arrepende, a gente sabe como que é a volta, né? Infelizmente. Não, ele não foi no show da Madonna, ele só estava fraco na fé. De alguma forma, eu acho que ele ficou desestimulado, talvez por alguma palavra que ele ouviu, por algum olhar que ele teve. E quem aqui nunca ficou na bronca quando alguma coisa aconteceu dentro da igreja? Eu já fiquei na bronca com pessoas, e fico até hoje. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque um cara me olha atravessado na igreja que eu vou colocar isso na conta de Deus. O que Deus tem a ver com isso? O pastor fala uma palavra atravessada e não vou mais para a igreja. Coisa infantil, amadora. Né?
Eu me lembro de uma vez que uma senhora veio falar para mim e disse assim: Rodrigo, você não canta nada. Dá para você parar de cantar nos cultos? Eu não era o pastor. Eu tinha o quê? 14 anos de idade. Não é que eu também era o Pavarotti. Eu concordo, mas assim, precisava ser tão agressiva? Porque tem gente que tem um sincericídio desnecessário. Eu olhei assim para ela e disse: tá bom, obrigado. O que eu fiz no outro domingo? Cantei. Cantei. Enquanto o líder estava falando para eu cantar, eu cantei. Eu não era líder de nada, não cantava bolhufas. Deixa eu falar uma coisa. Só aceite crítica construtiva de alguém que está construindo alguma coisa. Não é nem que já construiu, porque às vezes construir não constrói mais nada. Aceite crítica construtiva de alguém que está construindo. Ela não está construindo nada. Eu olhei com 14 anos de idade e falei assim: me erra. Quer dizer, quis falar. Essa frase é nova para mim. Então, Timóteo, assim como eu e você, nós ficamos desanimados, ficamos às vezes decepcionados com coisas que acontecem na igreja, e isso faz parte. Faz parte. Então, de tantas coisas que eu percebo que pode ter causado esse desestímulo na fé do Timóteo, se eu fosse usar uma palavra aqui que eu gosto de usar, uma palavra muito bonita, o Timóteo ficou enhacado. Sabe nhaca? Quem aqui nunca passou por uma nhaca ministerial? Ele está aqui, tanto é verdade que o apóstolo Paulo vai dizer: desperta o dom que há em você. Tem dom bom aí, você está precisando despertar. Então as cartas do Paulo ao Timóteo são cartas para fazer um pouco disso. E olhando também um pouco para a minha vida, eu me recordo de uma vez, né, que um casal com filhos adolescentes pediram um conselho para mim. E eu tinha 25 anos na época, estava no meu primeiro ano de pastoral. O Davi tinha acabado de nascer. Aí vieram os dois perguntando para mim um conselho para dar para adolescente. Eu vesti a minha máscara hipócrita e falei assim: vou te ensinar 5 pontos de como cuidar de um adolescente. Mas eu não sabia. E eu me lembro que daquele dia em diante eu fiquei numa crise. Eu falei: Deus, como que eu posso ser pastor tão jovem, tentando ensinar pessoas mais maduras? Aí eu tive que pedir auxílio aos universitários. Eu me lembro que eu cheguei para um pastor e mentor, eu tenho falado isso já há muito tempo: pedir ajuda não é fraqueza, pedir ajuda é sabedoria. Eu tive que pedir ajuda a um pastor mentor mais experiente que eu. Eu disse: pastor, o que eu faço? Eu estou em crise. Porque às vezes vem pedir para mim conselhos, pais, meu filho está drogado, mas eu não tenho um filho drogado. O que falo para um pai como esse? O que eu vou falar para pais que têm filhos adolescentes? Ele falou assim: Rodrigo, você é um bobão. Eu falei: obrigado. Rapaz, você é muito. O aconselhamento pastoral não é daquilo que você pensa. Aconselhamento pastoral é daquilo que a Bíblia fala. Então trate de estudar a Bíblia. Você não precisa estudar você mesmo. Aí ele falou um exemplo que eu nunca mais me esqueci. Por acaso, Rodrigo, você acha que todo cardiologista precisa ter uma cardiopatia para tratar de alguém que está com uma cardiopatia? Por isso que ele estuda. Ele pode até passar por um problema no coração, mas ele não precisa infartar para ter propriedade para falar sobre como cuidar do coração. Aquilo foi um tapa na minha cara. Tanto é verdade, gente, que a carta de Paulo ao Timóteo, ele escreve para qualquer tipo de assunto. Fala de casamento, fala de como tratar o vovô, como tratar a vovó. É impressionante. É uma carta pastoral de um Paulo que está ensinando um menino soeiro como eu, né? Então, eu olhando essa questão de tantos conselhos que o apóstolo Paulo deu para o Timóteo, e também analisando o tema que nós estamos falando sobre o cuidado próprio que precisamos ter, eu pego aqui no mínimo 4 conselhos. Esse PDF vai ser passado para vocês aí durante a semana, mas alguns conselhos que o apóstolo Paulo deu para o Timóteo. Primeiro, um autocuidado físico. Segundo, um autocuidado emocional. Terceiro, um autocuidado relacional. Quarto, um autocuidado espiritual. E quinto, um autocuidado ministerial. Eu falei de 4 conselhos, né? 5 conselhos. Falem comigo: físico, emocional,
relacional, espiritual e ministerial. Vamos lá, falando de autocuidado físico, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Olhem só o que o apóstolo Paulo escreveu. Timóteo, os exercícios físicos têm utilidade. Olha para o gordinho que está do teu lado, ou o magrinho. Olha para ele agora. Fala assim, a Bíblia te pegou. Ei, e tem acha que esse assunto é assunto para coach. E tem gente que acha ainda que esse assunto sobre cuidado físico é pastor que não tem o que pregar e precisa ficar inventando essas coisas. Como se na Bíblia não tivesse escrito que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. O que muitas vezes a gente está achando que é demônio, Satanás se levantando, a gente vai saber que é só carboidrato, é só excesso de Coca-Cola. Sabe, eu estou aqui para dizer para vocês, nós precisamos cuidar do nosso físico. O apóstolo Paulo aqui, em outros momentos, ele vai dar o conselho para o Timóteo, se você estiver com dor no estômago, em nenhum momento o apóstolo Paulo fala assim, se você estiver com dor no estômago, coloca a mão e faz uma oração. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Se precisar, toma um vinho. Porque dentro daquela cultura e dentro da fermentação do vinho, pelo amor de Deus, não é para sair enchendo a cara, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas você percebe o quanto que o apóstolo Paulo, ele sabe diferenciar o que é físico e os outros assuntos. Sabe, eu falo aqui em nome de Jesus, se você está achando que isso não é espiritual, aí eu tenho que te respeitar, porque eu controlo aquilo que eu falo, eu não consigo controlar aquilo que você ouve. Mas eu preciso falar, precisamos cuidar do nosso corpo físico. Quinta-feira, eu passei mal, muito mal, não sei o que eu comi, o que tomei, seja lá o que for, fui para o hospital e tal e tal. Fui melhorar praticamente hoje pela manhã. E eu tinha um compromisso ontem em Bertioga, numa igreja batista, que respeito e amo. A minha tendência era falar o quê? Pastor, eu vou, Mas a Tati ligou e falou assim, pastor, com todo o respeito, mas meu esposo não vai sair de casa. Porque antes dele render ministerialmente, ele precisa render fisicamente. Amanhã ele tem que pregar 3 vezes. E o pastor já tinha feito carinhosamente uma oferta para mim. A Tati pegou o Pix, devolveu a oferta para a igreja. Porque não dá para a gente espiritualizar tudo. Não dá para simplesmente eu ir para Bertioga e achar, não, tem horas que a gente tem que... Ei, vai com calma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu perdi vocês aqui. Fala para quem está ao teu lado, faça exercício físico. Coma melhor. Perdi alguns aqui, já perdi alguns aqui. Eu não estou muito preocupado não. Segunda coisa, autocuidado emocional. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Não deixe que ninguém o despreze. Ei, não deixe que ninguém o despreze. Pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser tua mãe, pode ser teu pai, pode ser o quem for. Não deixe que ninguém te despreze. Ainda que esse infeliz fale em nome de Deus. Ei, não estou falando para você não saber receber crítica. Receber crítica é muito bom. E de quem está construindo alguma coisa. Mas não baixe a sua cabeça para quem te despreza. Porque você é filho de Deus. Não deixe teu patrão te desprezar. Quem está aqui comigo ainda, sim ou não? Não deixe pastor te desprezar. Não deixe você mesmo te desprezar. Maior é o Espírito Santo que está dentro de você do que qualquer outras vozes. Ei, você que está tentando dirigir e teu esposo está falando que você não tem condição. Olha para ele e diz uma vírgula. Eu vou dirigir um caminhão. Se você... Aí a mulherada reagiu. Os homens tudo com cara de... Acho que eu estou com medo. Quer me pegar? Pega eu. Só me fala. Eu saio correndo antes de você não me achar. Sabe, ei, não deixe que ninguém te despreze. As pessoas estão muito absorvendo. A gente precisa... O apóstolo Paulo está falando, Timóteo, nem tudo que as pessoas falam porque você é novo, você tem que absorver, caramba. Seja homem, rapaz. Aí depois ele vai escrever, um me traiu, o outro falou mal de mim, o outro quer a minha morte, mas eu estou aqui preso, lutando pela causa do evangelho, e você está solto, querendo desistir do ministério. Não, por favor, quem está entendendo essa palavra, levante suas mãos. Não deixe que ninguém te despreze. Fala para quem está ao teu lado, não me despreze.
Me erra. Uma salva de palmas a Jesus. E também quem não quer aplaudir, está tudo certo. A tua falta de aplauso não vai me afetar. Ei, sabe por quê? Nós somos o bichinho de Jacó. Ih, Rodrigo, não entendi. Ah, não vou explicar. É muito tempo para explicar o que é o bichinho de Jacó. Vai lá para o Antigo Testamento, vai ler a Bíblia, vai para o college, você vai aprender o que é bichinho de Jacó. Ei, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu vou deixar um marmanjo me desprezar? Que é isso, rapaz? E deixa eu te dar um conselho ainda maior, hein? O desprezo tem que entrar no teu coração com a mesma intensidade que entra o elogio. Ou seja, nunca. Pegaram ou não? Tem gente que não se quebra com o desprezo, se quebra com o elogio. Toma cuidado. Toma cuidado com o teu emocional. Terceiro, autocuidado. Autocuidado relacional. Olhem só. 1 Timóteo de 4, 2 a 3. Esses ensinamentos, Timóteo, são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar. O Timóteo está em crise, porque chegou nos ouvidos dele que assim, não é errado não casar. Ou melhor, que é errado casar. Tipo assim, pode se abrasar. Ainda bem que na nossa sociedade não temos esse problema, né? Esses dias um infeliz falou para mim, pastor, eu não vou casar de papel passado com a minha esposa. Eu falei, por quê? Porque eu não tenho dinheiro de ir no cartório. Sabe o que eu fiz? Eu quase pedi para aquela mulher sair fora, porque um cara que não tem dinheiro para pagar uma folha de cartório vai levar ela para um Cinemark? Vai nada. Mas vamos dizer que o cara está na pindaíba. Eu falei, sabe o que a gente vai fazer? Sabe o que a gente fez? Pegamos, pagamos o documento dele. Aí ele veio com outra desculpa. Sabe o que ele disse? Pastor, não dá. Eu falei, por quê? Não tenho dinheiro para aliança. Vocês entenderam porque eu estou com o cabelo branco? Você entendeu, minha irmã? Porque o cabelo branco? Muito obrigado. São seus olhos. Sabe o que eu tive que fazer? Comprar uma aliança para o bem. Mas foi bijuteria, mas comprei. Ei, deixa eu falar uma coisa. O que é certo. Um cara, eu não vou falar o que eu quero falar, porque eu estou com um monte de criança aqui, vocês estão comigo, né? Mas o cara quer dormir com a moça, beijar na bochecha, comprar algodão doce, e o infeliz não quer casar. Não, é porque eu tenho traumas. Eu sou igual a mulher samaritana, casei 1, 2, 3, 4, 5. Vai que na sexta, o sangue de Jesus tem poder. Fecha essa brecha. Tem que casar sim. E as frustrações do passado são muito menores daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Fecha essa brecha, rapaz. Aplaudir não. A Jesus não. É a Bíblia. E você que está pensando em casar e não está com dinheiro para pagar no cartório, repense se você não tem que liberar essa moça. Repense. Estão aqui comigo, sim ou não? Ah, não é possível. Não é possível. Não, pastor, ele vai melhorar. Vai melhorar. Quer uns conselhos? Não pegue nem na mão dele enquanto ele não conseguir a grana do cartório. Falei, pronto. Eu quero falar tanto mais. Eu estou há 2 domingos sem pregar. Então imagina o que está acumulado. Quarto, autocuidado espiritual. Olhem só, 1 Timóteo 4, versículo 7. Aqui é fera, hein? Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Lindo, hein? Porque essa semana a gente está começando o quê? Semana de jejum e oração. Ei, o que eu estou pregando aqui é um pequeno fogo. Mas se você não alimentá-lo na segunda, na terça, na quarta, esse fogo, ele vai diminuir na quarta, na quinta. Tudo bem que na quarta a gente tem culto lá em São Bernardo. Mas assim, aí vai pegar. Ei, se você não colaborar com o fogo,
Rodrigo, tem Bíblia para isso? Ah, não tem Bíblia. A lei do holocausto no Antigo Testamento ainda não funciona. Deus mandava o fogo, mas quem colocava a brasa era o ser humano. Ele tem a responsabilidade como Deus de mandar o primeiro fogo, mas a manutenção do fogo é responsabilidade nossa. A manutenção do fogo do teu casamento é responsabilidade sua. A manutenção de você ir para a academia. Ei, sabe qual é o peso mais pesado de uma academia? A porta da frente. Não é? Não é pesada a porta da frente? Agora, você vai terceirizar isso para quem? Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós não conseguimos controlar nada na vida, já tenho falado isso há muito tempo. A única coisa que a gente consegue controlar é o nosso foco. Eu não consigo controlar a Tati. Você consegue controlar a tua? Controlar os meus filhos, não consigo. Controlar vocês, qual culto vocês vêm? Porque às 18 vai estar hiperlotado. Não consigo controlar. Agora, uma coisa eu consigo, controlar o meu foco. Com as coisas espirituais é a mesma coisa. Mas o mundo está um caos. Ei, mas eu vou jejuar, eu vou orar. Mas a minha esposa não ora, vai orar você, rapaz. Esses dias um cara falou para mim: pastor, eu estou gordinho, culpa da minha esposa. Eu falei, por quê, rapaz? Não, porque minha esposa não me ajuda a me levar para a academia. E tem gente que fala isso das coisas espirituais. Não, eu não consigo evoluir, porque minha esposa não é tão crente como eu. Para de ser, para que essa lorota velha, chata, tá tudo errado. Ei, bora controlar o nosso foco. A gente precisa sair dessa nossa zona de conforto. Quinto e último, autocuidado ministerial. 1 Timóteo 4, de 13 a 15. Dedique-se à pregação do Evangelho, ao ensino cristão. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que seu progresso seja visto por todos. Ou seja, para Paulo, ter uma utilidade cristã, nós não temos que ser um membro só de cadeira de igreja, tampouco 007 no mundo. Mas vamos falar da igreja. Não é possível que há tantos anos você está na DAI e não conseguiu se achar em nada na igreja. Pastor, eu fui ofendido. Você também me ofende quando fala isso. Então, já que é para ficar ofendido, vamos ficar todo mundo então. Porque você tem meu telefone, você tem meu e-mail. Não sabe meu e-mail? Pode anotar. rodrigosoeiroagenda@gmail.com. Que é meu telefone? Anota. Estou falando sério. 11 94935 6086. E se você não anotou, pode me pedir que eu te dou. Não devo nada para ninguém. Agora, ficar nessa, não trabalho porque fui ofendido. Não trabalho porque, em nome de Jesus. Fala para quem está ao teu lado, sai dessa nhaca. Fala assim, sai, em nome de Jesus. Porque é assim que o pentecostal fala para sair. É muita nhaca para pouca pessoa. Ei, por graça e misericórdia, gente. Aí você fala, Rodrigo, tá bom, mas isso eu ouço a vida toda. E realmente eu me canso às vezes de pregar a mesma coisa. Mas tem que pregar porque a Bíblia, ela vai se renovando. Você pode me perguntar, Rodrigo, por que então eu fico assim? Parece que eu nunca progrido. Parece que eu estou sempre em movimento, mas eu nunca saio, né? As academias estão lotadas em janeiro, mas em fevereiro já não vai mais ninguém. Os planos de leitura bíblica começam em janeiro, em março já não tem mais ninguém lendo. Por que isso acontece? Vamos lá, sabe qual é o segredo? Vou falar. Amadorismo. Amadorismo. Nós somos muito amadores. Para mim existem dois tipos de mentalidade na vida de uma pessoa. Uma mentalidade amadora ou uma mentalidade profissional. Para mim são duas mentalidades. E tem gente que acha que ser profissional é receber alguma coisa em troca. Tem nada a ver. É porque você não viu a tradução da palavra profissional. Ser profissional é fazer bem aquilo que está colocado nas mãos. Ganhando ou não ganhando, eu sou profissional. Você pega um presidente de clube, meu time, São Paulo. O presidente de São Paulo, ele não ganha R$1 de São Paulo. Mas ele é o presidente e não deixa de ser profissional. O problema é que muitas vezes, eu falei isso com os nossos músicos e cantores essa semana, aqui da igreja como um todo. Muitas vezes a gente está com uma mentalidade muito amadora. Mas nós precisamos de uma mentalidade mais profissional. Você fala assim, Rodrigo, você tem base bíblica para isso? Não tenho? Então tá bom. Jesus. Percebeu que Jesus só convidou para o time dele profissionais? Pessoas que já estavam acostumadas a serem profissionais. Eu não quero falar uma palavra que é uma palavra muito chula, mas Jesus não convidou quem não trabalha, quem não gosta de trabalhar. Pegou?
Ele só convidou os profissionais. Ele convidou quem? Pedro, Tiago e João. Tia e André. O que eles eram? Profissionais. Ou seja, eles já tinham mentalidade de profissional. Ele vai chamar Mateus. O que Mateus era? Cobrador de imposto. Ele já tinha mentalidade profissional. É bem verdade que eles não sabiam o que Jesus ia fazer com eles. Mas o que Jesus está me ensinando aqui é o seguinte: essa mentalidade profissional eu quero para o meu time. Mas eu vou dar um upgrade. Se vocês estão pescando peixes aqui, vocês vão pescar homens aqui. Jesus não ia ter muita paciência com quem é amador. Porque quem é amador não ia poder fazer parte do time dele. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo disse: eu estou aqui cuidando dos negócios do meu Pai. Não dá para cuidar dos negócios do Pai sem mentalidade de profissional. Jesus foi profissional quando na sua adolescência aprendeu a Torá. Jesus foi profissional quando aos 30 anos de idade ele começou o ministério. Jesus foi profissional quando ele curava, ele não brincava. Jesus foi profissional quando ele expulsava demônios, ele fazia com excelência. Jesus foi profissional quando ele teve que ir para a cruz, sim ou não? Sim. Jesus foi profissional quando ele ressurgiu e saiu da tumba. Jesus foi profissional quando chegou para os discípulos e falaram: a minha parte eu já fiz, sejam vocês agora profissionais e façam o melhor. O problema é que nós não somos profissionais como deveríamos ser em todas as áreas da nossa vida. Tem gente que é um baita de um profissional porque trabalha no banco, mas chega em casa, é um amador mergulhado em pornografia. Falei. Tem gente que é profissional dentro de casa, é crente dentro de casa, tudo é de crente, não assiste nada que não é The Chosen. Tá bom, mas chega no serviço, fica falando palavrão, é amador fora de casa. Tem gente que é amador ainda, com tantas informações sobre o que comer, o que não comer, tantas informações de como fazer um exercício físico, mas o cara continua um amador. E aí vai para o hospital, com um monte de gordura no coração, vai chamar quem para orar? O amador aqui. Sabe, não somos profissionais talvez na vida física, não somos profissionais na vida emocional, não somos profissionais na vida relacional, não somos profissionais nas outras áreas. Como que a gente vai querer ter uma vida de progressão? Não tem. Com a mesma integridade que você é lá na tua casa, é a mesma integridade que você tem que ir lá no seu serviço, com a mesma paixão de trabalhar no seu serviço, é a mesma paixão que você tem que chegar na tua casa e brincar de PlayStation com seus filhos. Você vai ser um pai amador? Até quando? Ou você vai ser um esposo amador? Até quando que não consegue falar eu te amo para a esposa? Mas a minha esposa também não merece. Quem vai chamar? O amador. Para falar o quê? O básico. Está na hora de falar eu te amo, falar eu te amo. Aí eu fico gastando a minha energia com pessoas amadoras, sendo que está escrito que é para a gente ser profissional. Até quando os filhos não vão dizer para os pais sim senhor e sim senhora? Até quando, antes da gente se alimentar, a gente não vai orar antes de comer? A gente é tão profissional em tantas coisas, mas tão amadores em outras. E aí a gente fica movimentando. Mas o apóstolo Paulo diz: espero, Timóteo, que você progrida. É diferente de movimentar. Se movimentar é andar no mesmo eixo. Progredir é sair do ponto A e ir para o ponto B. Acho que eu perdi vocês. Não é possível. Eu vou terminar como eu comecei então. E cuide de você mesmo, profissionalmente. E tenha cuidado com o que você ensina profissionalmente. Continue fazendo isso profissionalmente, pois assim você salvará tanto você como os que o escutam. Sabe, que possamos elevar o nosso nível. Não dá mais tempo de eu ser amador. Sou profissional, cara. Quando eu subo aqui para pregar, eu não estou brincando. Sou profissional. Talvez você está me vendo aqui, só Deus sabe como passei a minha semana. Não apenas a questão do hospital. O Lourenço ficou mal também. Quando nós íamos sair, os 4 de casa hoje, eu fui acordar o Davi. O Davi, pai, eu não estou bem.
As mesmas coisas que parece que eu tive essa semana, agora foram para ele. Quem gosta de vir pregar com o filho doente em casa? Não estou aqui brincando. Eu estou aqui porque eu preciso fazer um bom trabalho. E daqui a pouco eu vou sair para ser o pai, eu tenho que fazer um bom trabalho. E amanhã eu vou ter que ser um bom esposo, amanhã eu vou ter que... Sabe, não dá. A vida exige de nós um bom trabalho. Mas faça um bom trabalho fisicamente. Faça um bom trabalho emocionalmente. Faça um bom trabalho matrimonialmente. Faça um bom trabalho de todos os meios possíveis. Porque aquele que começou a boa obra vai te aperfeiçoar para você ser um profissional cada vez melhor. Ser profissional é fazer bem feito aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu 5 talentos, bora ser um profissional para virar 10. Se Ele te deu 4, não fique invejando quem te deu 5. Faça um bom trabalho e multiplique isso para 8. Se Ele te deu 2, faz virar 4. Se Ele te deu 1, faz virar 2. Mas para de reclamar com aquilo que não chegou e comece a duplicar aquilo que já está nas suas mãos. Deus te deu uma casa maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma igreja maravilhosa, mas não tem ar-condicionado. Aí já não tem. Agora o que eu estou pregando aqui é uma pequena chama. Se você não fizer a tua parte, você que está precisando fazer exercício físico, almoça, já almoça menos hoje. Entendeu? Para que a gordura da picanha? Eu sei que é boa, irmã. Mas não é fácil, Edson. Não é fácil, gordura deixa só no altar do sacrifício. Come sua picanha. Também não é tão ruim assim sua picanha. O óleo da gordura, eu estou falando de comida porque eu estou com fome. Eu sei que vocês também estão, então está tudo certo. Deixa o óleo da picanha pegar, agora precisa comer a gordura. Rapaz, tua esposa vai ficar viúva. E fica pelo teu olho, já falei. Eu vou fazer o casamento dela se você bobear. Se você não se cuidar, rapaz. Emocionalmente, o que você está assistindo? Ei, toma cuidado, é muito da Atena. É muito da Atena, gente. Eu falei esses dias aqui, preciso repetir. Tem uma família aqui que veio falar comigo. Família muito próxima. Estão maratonando o Walking Dead. São tão cara de pau que fala para mim. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E os caras estão assistindo algo que está levando para a morte. Gente, pode parecer ridículo o que eu estou falando, mas não dá para a gente ouvir Madonna. Não dá para ouvir a Anitta. Não dá para ouvir alguma... Não dá. E não dá, a gente precisa colocar as coisas puras. O que o apóstolo Paulo disse? O que é nobre, o que é digno, o que é puro. Pensem nessas coisas, comam essas coisas, leiam essas coisas. E aí sim, o Deus da paz estará com vocês. Agora o cara quer fazer tudo ao contrário e não consegue dormir. Perdi vocês? Se perdi também, perdi. Tenho o que fazer. Se ame um pouco mais. Se abrace um pouco mais. Se cuide um pouco mais. Uma certa vez, perguntaram para um missionário do país de Gales e falaram: por que o senhor tem tanta atividade e não cuida do teu físico? Ele, se eu pudesse me arrepender, me voltar atrás, eu voltaria, porque não cuidei do corpo, achando que somente o ministério espiritual ia dar conta. Eu sei que está muito calor, eu não tenho nem clima para falar isso, mas eu tenho na minha família, ainda é até bom que minha mãe não está aqui, minhas avós não estão aqui, mas então eu posso falar com... Tudo bem que estou online, lascou. Se minha mãe assistir, lascou. Mas eu vi na pele um homem que fazia de tudo pelo ministério. E nos momentos mais sombrios da vida dele, os amigos de ministério estavam lá.
Porque as pessoas amam, às vezes, quem está aqui em cima só por aquilo que elas rendem. O dia que para de render, se esquecem. Estou generalizando? Não. Então eu sei que a maioria de vocês me amam porque eu rendo aqui. Vocês nunca perguntaram para mim o que eu gosto e o que eu não gosto. Tem pastores que pregam para tirar o dízimo das pessoas. A gente sabe que é assim. Mas não é isso que Deus espera da gente. Vamos se cuidar. Antes da gente pensar em termos relacionamentos saudáveis com os outros, vamos cuidar. Chega em casa hoje, almoça direito. 5 da tarde, nesse sol, vai fazer uma caminhada, escutar uma boa música. Depois chega em casa, vai ler um capítulo de um livro. Depois lê um texto bíblico. Organiza a tua semana. Já parou para pensar como é bom organizar a semana? Amanhã, segunda-feira, o que eu vou fazer? Para minha alma, para o meu espírito, para o meu corpo, para o meu matrimônio. Se não fizermos isso, Lorenzo, seremos amadores. Você sabe o que eu estou falando, irmão? Lutando a vida toda para ser um jogador de futebol. Treinando que nem um louco. A diferença dos amadores e dos profissionais é gritante. Mas quem chega lá? Pessoas como você que trabalham. Às vezes vai conseguir uma oportunidade num time ou no outro, mas está lá lutando, trabalhando profissionalmente. Fazendo o que precisa ser feito. Agora, se o Lourenço só for profissional no físico, e não for profissional no espírito, e não for profissional nas outras áreas, vai ser um gigante fraco. Se eu for apenas um profissional de púlpito, eu vou ser um pai medíocre. Ei, quem tem ouvidos ouça o que a Bíblia diz. Aí é com vocês, aí é comigo. Pai, eu oro e entrego esse texto com muito carinho, com muito cuidado no coração dos teus filhos. Não queremos ser amadores, Jesus. O Senhor não chamou para o seu time amadores, porque os negócios do Pai eram muito mais sérios do que a gente pode imaginar. O Senhor chamou pessoas que já estavam habilitados em profissões, já tinham mentalidade profissional. Quando Paulo dá conselhos a Timóteo, é para subir o nível. É aí que se diferenciam os meninos dos homens. Ele era um menino ainda e precisava daquelas 2 cartas para se tornar um homem. Pai, nós estamos entrando numa semana muito importante de jejum e oração. Que essa palavra chegue como um fogo, um pequeno fogo, mas que nós possamos fazer a nossa parte jogando um pouco de lenha, para que até o próximo domingo essa fogueira esteja ainda maior. Pai, não queremos ser amadores como pais, não queremos ser amadores como homens ministeriais, não queremos ser amadores como aquilo que trabalhamos secularmente. Não, Senhor, queremos ser profissionais em todas as áreas. Queremos ser o nosso melhor, a nossa melhor versão. Pai, que essa chama dessa palavra possa permear toda a nossa semana.